Longe da terra natal, no estrangeiro, eles são ilustres. Alguns são famosos mesmo com uma legião de fãs. Outros reconhecidos e prestigiados no mundo da ciência, no mundo das artes. A nova série de reportagens especiais do Jornal da Record conta a história de brasileiros que alcançaram o sucesso sem fronteira. Com uma ideia simples e solidária, um biólogo nascido na Bahia ajuda a salvar vidas e representa a esperança de quase 200 mil pessoas nos Estados Unidos. É o que mostra o correspondente Vinícius Donola, de Nova York. Essa é a história de dois brasileiros do Nordeste. O doutor Airã da Silva, nascido na Bahia, e a irmã dele, 2 anos mais nova, batizada de Icla. Icla Fernanda Oliveira da Silva, nome bem brasileiro, né? Icla e Airã eram adolescentes quando gravaram essas imagens. A família tinha acabado de se mudar para Nova York. Ela pediu uma câmera de filmar. Então, o meu trabalho na época era correr atrás delas na bicicleta, num patins, filmando ela, sempre passeando, ou até mesmo dançando no nosso apartamento. Eu era uma criança com muita energia. Mas essas imagens não traduzem a dor que a família estava sentindo. Icla tinha sido diagnosticada com leucemia, o câncer na medula óssea, e só um transplante poderia salvá-la. A esperança da família Silva era achar um doador compatível no recém-criado Banco de Medula dos Estados Unidos, numa época em que o Brasil ainda não tinha registro de doadores. A chance de um brasileiro encontrar um doador compatível aqui nos Estados Unidos é muito remota, apenas 1 em 1 milhão. Mas essa possibilidade aumenta quando se procura entre pessoas da mesma etnia, de um mesmo país. Foi então que a família de Airã começou uma corrida contra o tempo, em busca de doadores brasileiros que viviam aqui na Grande Nova York. Ainda assim, a chance era pequena, apenas 1 para cada grupo de 20 mil doadores. De campanha em campanha, a família conseguiu registrar 3.500 doadores em potencial. Enquanto esperava pela medula compatível, Icla era submetida a sessões de quimioterapia. Ela estava cada vez mais abatida. A luta da família Silva, de norte a sul dos Estados Unidos, já durava 2 anos. Fizemos várias campanhas, pedimos à comunidade brasileira de Boston, a Flórida, para que se registrassem. A resposta foi muito boa na época, mas infelizmente é muito difícil encontrar um doador compatível e ela veio a falecer. É uma dor que nós não queremos que nenhuma outra família passe. Logo depois que ela faleceu, meus pais encontraram um bilhetinho, o qual dizia: "Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou bem. Ajuda meus amiguinhos." Um ano depois da morte de Icla, a família de Airã da Silva anunciou a criação de uma organização não governamental, a Fundação Icla da Silva. Hoje, o maior centro de captação de doadores de medula óssea de todo o território americano, com sede aqui em Nova York e filiais em Atlanta, Miami, Orlando e Porto Rico. O registro de medula óssea no Brasil faz parte da network, da rede de doadores de medula óssea de todo o mundo. Então, todas as pessoas que estamos registrando aqui nos Estados Unidos também estão disponíveis para todos os pacientes no Brasil. A família de Raquel, que vive em Caldas Novas, Goiás, passou anos à procura de medula óssea. A menina e o irmão mais velho nasceram com um tipo raro de anemia. Ele morreu antes de achar um doador compatível. Raquel corria risco. Nada tem sentido se você não tem aquilo que é o mais importante, que é a vida. Foram 5 anos de busca, mas nós não encontrávamos esse doador. Quando ela pedia alguma coisa, parecia que ela estava fazendo o último pedido dela.
Nós dobrávamos os joelhos, chorávamos muito e pedimos muito a Deus que conduzisse uma pessoa, que fosse doador, que fosse 100% compatível. A milhares de quilômetros de Caldas Novas, no extremo norte da costa americana, vivia Jefferson, mineiro, que tinha se registrado como doador de medula. Cruzando dados de pacientes e doadores, o doutor Ayran descobriu que a medula de Jefferson poderia salvar Raquel. 2 anos depois do transplante e já curada, Raquel veio para os Estados Unidos. Ela não sabia que o doador era um brasileiro. Nem ele sabia que a paciente era uma pequena conterrânea. No momento que eu recebi a ligação, praticamente 48 horas depois, me falando que, olha, tá se recuperando bem. Depois as cartas dela, de que pela muito tempo ela tá penteando o cabelo. Isso são coisas que, sabe, renova a sua vida por anos e anos. A coisa mais maravilhosa que possa acontecer na vida de alguém. Eu vejo 5 a 6 encontros desses por ano e cada um deles me tira lágrimas. É o que a gente esperava para minha irmã. O que vem na cabeça é que se Icla estivesse aqui, como é que seria? Quando tivemos um encontro de um doador com um paciente, celebrando a vida que foi salva, como ela se sentiria? Na época em que Icla precisava de um transplante, o Banco Americano de Medula tinha 89 mil doadores. Hoje, existem 14 milhões de doadores de medula em 36 países. Só no Brasil, 2,5 milhões de pessoas já colheram material para doação. O método usado para a coleta nos Estados Unidos é simples. Basta usar uma haste com algodão e raspar a mucosa da boca. Ninguém é independente, a gente precisa um do outro. Até hoje, a Fundação Icla da Silva conseguiu registrar 180 mil doadores de medula óssea. Salvar vidas, unindo pessoas que, por alguma razão, nasceram com algo muito importante em comum. Catherine, uma menina que vive no leste dos Estados Unidos, encontrou Maritza, sua medula compatível da República Dominicana. Eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de doar minha medula. E todas as pessoas têm isso em suas mãos, têm a chance de dar vida a outra pessoa. Eu sou muito grata à minha doadora. Ela poderia não ter se registrado e eu então não estaria hoje andando nesta praia tão bonita. Walking right now on this beautiful sand. Leslie, americana, se prepara para conhecer a pessoa que salvou sua vida. Por causa dela, eu estou viva, ela diz. I have life. Leslie foi a Porto Rico, no Caribe, agradecer a Carmen, a doadora. 180 pessoas estão vivas hoje, depois de transplantes feitos por meio da Fundação Icla da Silva. Mas o biólogo baiano, mestre em saúde pública, não para de buscar novos doadores. Nos Estados Unidos, de cada 4 pacientes que precisam de transplante, 3 ainda não encontram um doador compatível. Pessoas como Jennifer, mãe de 2 crianças e diagnosticada com leucemia aos 41 anos de idade. A mesma angústia vivida pela família de Santiago, de apenas 8 anos. Ele veio da Colômbia e também espera por uma medula saudável. O nosso objetivo é registrar o máximo possível de doadores para quando uma família necessite, que venha encontrada imediatamente, sem que necessitem fazer campanhas de medula óssea. E se hoje os dados de Icla fossem cruzados com o atual banco de medula, será que de fato apareceria o nome de algum doador? O doutor Ayran nos confessa que esse dilema ainda o persegue.
Eu sempre tive isso na minha mente, em fazer uma busca para ela hoje. Mas, emocionalmente falando, eu acho que não tive a coragem ainda em saber que hoje existe no mundo uma pessoa que poderia ter doado para ela e ter salvado a vida dela. O nordestino Airan da Silva foi a pessoa mais jovem a ser nomeada diretor do Programa Americano de Transplante de Medula. Hoje, com 34 anos, ele preside a Fundação Icla da Silva, com a sensação de que nunca está sozinho. De uma certa forma, ela está presente, não só nos nossos pensamentos, mas de qualquer outra forma, porque é ela que nos dá força para que eu venha fazer esse trabalho e que muitos outros pacientes e crianças mantenham a energia e o sorriso que eles têm. Obrigado por salvar minha vida. Ah, meu Deus, coisa linda, hein? E o beijo? Ah, aí sim. Amanhã, Rui Ramos, o rei do futebol no Japão. E o imigrante brasileiro que deixou o país para trabalhar como operário numa fábrica e virou campeão mundial de boxe tailandês. O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea de todo o mundo. E a cada mês são feitos, em média, 9 transplantes em todo o país. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.